Todos nós conhecemos aí a importância e o valor, né, de um bom conselho, e também conhecemos, né, o devastador, a consequência devastadora de um conselho, de um mau conselho. Graça e paz, pastora Wanda. Convidar aí, tá bom? Paz, pastora. Paz, tudo bem? Tudo bem? A luta. Que luta, né? Ô, luta. Ai, é isso aí. Até que hoje está quentinho aqui. Tá quentinho. Eu vi o pessoal aí todo agasalhado. Aqui tá embaçado. Tá frio, muito frio. Nós estamos aqui. Benção. Deus abençoe, viu, pastor? Obrigado por aceitar o convite. A gente sentar nessa mesa aqui e compartilhar do pão vivo, né? Falar da palavra. Falar da palavra de Deus é maravilhoso, né? Nossa. Muito bom mesmo. Muito bom. E caminhar por esse Provérbios 15 aqui é 33 versículos, mas só é chute na veia. Chute na veia, né? Soco na boca do estômago. Mas é isso que a gente precisa, né? Essa vai direto na veia. Vai direto na veia. É isso aí. Pastora, vamos orar? Eu estou pedindo pro pessoal aí compartilhar a live, né? Bora compartilhar aí. Hoje nós estamos com a pastora Wanda, lá de Curitiba. Manda um abraço aí, pastorzão. Amém. Amém? Para a família aí, para os filhos. E eu tenho certeza que hoje vai ser uma bênção, como tem sido nos outros dias. Sim. Hoje nós vamos aí crescer mais ainda na graça e no conhecimento. Ontem nós sentamos aqui, conversamos com a Tarsila, né? Sim, e a Tarsila trouxe uma direção, uma revelação abençoada, profunda. E a gente segue aí nesse propósito, nessa jornada, nesse mês de agosto, né? Crescendo nesse entendimento aí, como é importante a gente ouvir, né, a palavra e praticar, né? Esse é o propósito. Ouvir e aplicar a palavra. É que a palavra diz, né? Não é para ser ouvinte, é praticante, né? Então... Exatamente. Eu estava vendo a Tarsila ontem, né? Ela falando do lugar que ela está, um lugar de idólatra, né? Eu falei, conheço. Eu conheço um lugar que é idólatra e ainda o Deus aqui é mamão. Ainda tem o mamão ainda para ajudar. Para ajudar, né? Caminha junto, né, pastor? E destronar isso, é por isso que Deus envia igrejas mesmo, viu? Hoje eu entendo que quanto mais igrejas, por isso que Deus levanta celeiro, porque aqui o combate é na guerra mesmo, mas está sendo destronado. Em nome de Jesus, Deus tem nos chamado para uma batalha espiritual para desmascarar, né, o inimigo, e a gente tem se mantido firme nesse propósito. Semana passada a gente levantou um clamor, né, porque teve uma marcha aqui, e a gente sabe que o espírito de imoralidade, o espírito de alcoolismo caminha junto, né? Sim, nossa, meu Deus. E aí a gente levantou um clamor, intercedendo, e eu creio que as nossas intercessões estão surtindo efeito no mundo espiritual. Amém. Mas vamos orar, pastora, para a gente orar. Continuar caminhando aqui. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, por esse período de oração. Queremos clamar mais uma vez nessa viração do dia, que nós queremos a tua presença, que nós queremos a direção do teu Espírito, que somos dependentes de ti, que o teu reino possa crescer em nós. Sabemos que a tua palavra tem uma direção para nós, ela se renova, Senhor, em todo momento, todo instante, e nós cremos nela, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, Pai,
repreende todo o mal, nos cobre com o teu sangue, repreende, Pai, em nome de Jesus, todo impedimento, que todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra neste momento possam receber, Senhor, uma direção, receber uma estratégia, que nesta live seja para trazer resposta, Pai amado, para os necessitados, para aqueles que estão precisando de uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra que vai levar luz aos olhos, Senhor, em nome de Jesus, e uma boa notícia, Senhor, para a família. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós clamamos e te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, pastor? Pois é. E esse capítulo 15 aqui é rico, né? Ele é rico. E você lê, você vai por partes. E eu consegui identificar aqui algumas coisas imprescindíveis que fala nesse livro. Primeiro, ele fala, tem algumas partes que fala do coração, outras coisas fala da língua, outras fala das atitudes e a soberania de Deus, né? Então, consegui identificar isso. Porque ele fala do coração, tem alguns versículos, eu até grifei aqui alguns versículos. Versículos 7 e 8 fala assim, ó: os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é seu contentamento. Versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. 14. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são más, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Então, eu identifico aqui algumas versículos falando do coração, né? E a Bíblia sempre fala muito, né, que a gente precisa guardar o coração, né, do coração que procede às ruínas e por aí vai. E tem aquele versículo, crie, por isso falei, né, se o coração está cheio, é aquilo que a pessoa expressa. E esse versículo é tão falado, né, o coração alegra, formoseia o rosto. Quer dizer, a cura é de dentro para fora, né? Então, aquela bela história que a gente, aquele velho, né, por fora, por dentro, por fora pão, né? Mas por dentro pão bolorento. Não tem aquela frase que o pessoal usa? Sim. É verdade. Se a gente não tiver com o nosso coração, né? Aqui fala muito claro, versículo 7. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração do tolo não faz nenhum. Então, a pessoa às vezes está com o coração tão cheio de amargura, tão cheio de tristeza, tão cheio de coisas, e ela passa a representar isso, né, externalizar isso e também falar disso, né? Tem pessoas que é muito negativas, muito para baixo, porque o coração está assim, a autoestima está assim, tudo tem a ver com esse sentimento, né? Então, o coração alegre formoseia o rosto. A pessoa triste, meu Deus do céu, você olha para ela, ela é cabisbaixa, ela é triste. A gente, a nossa Está travando. vida é a nossa maior alegria, né? É a maior alegria ter Jesus na vida. Então, o coração alegre formoseia o rosto, né? Então, aqui ele fala muito do coração. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, há poder no coração de alegria e de tristeza. Então, eu decido qual é o melhor. Eu preciso da alegria. E a alegria é só Jesus. Só Jesus traz essa alegria, né? Pode estar tudo caindo, mas lá dentro do seu coração você tem uma alegria, porque você sabe quem é a sua alegria. A partir do momento que você citou Jesus, já vem uma alegria, né? A alegria da nossa salvação. Então, eu identifico isso no coração. Outra coisa que ele fala aqui também é da língua. Essa aí, né? Essa é formidável. Versículo 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. A língua benigna é a árvore da vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. E no versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Meu Deus, o que tem acontecido
hoje por causa justamente desse primeiro versículo. Porque na hora de você levar a palavra branda, é a hora que você quer puxar para a briga. Né? Na hora que o negócio está pegando fogo, né? Quantos casais a gente tem visto que na hora do vamos ver, porque, né, mulher, né, não vou falar de mulher porque eu posso, né? Na hora da briga, a mulher quer... O marido fica quieto, né? Ele fica quieto porque, né? Mas a mulher, na hora da briga, ela quer briga, quer discutir, quer, né? E às vezes é uma hora imprópria, um momento que não é propício, na frente de pessoas, sendo que é uma coisa para sentar e conversar. Palavra branda, né? Suscita toda a ira. Então vem uma pessoa cheia de ira, brigando e querendo discutir. Você falando, calma, vamos falar depois. Olha, palavra branda, vem com aquela calma, trazendo, né? A branda, né? O furor, né? Outro dia eu vi assistindo um filme, né? E a mulher gritando, ele falou assim, eu te amo tanto. Aí aquilo desmontou, né? Desmontou uma palavra branda, né? Suscita, né? Acaba com a ira, Irresistível, né, pastor? Então, e a língua dos sábios adorna a sabedoria. Gente, vocês sabem, hoje a internet é aberta, tem tanta coisa para você ver, e você vê tantas vezes palavras, língua de tolices, né? Pessoas falando tanta tolice, e muita gente assistindo, aplaudindo, e às vezes recebendo aquilo, né? No espírito, nossa, sabe as palavras? Gente, é tolice, tem muita tolice que você está ouvindo. Tem muito compartilhamento que não é de Deus, não tem a ver com a gente. Tem coisas que não combinam mais, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tem gente falando de tudo, falando do que quer, do que pode. E tem muitas pessoas que nem nós, conhecedores da palavra, caminhamos por essa palavra, somos pautados por essa palavra, ouvindo, recebendo e às vezes até praticando. Então, a gente não pode ser tolo, a gente tem que andar com a sabedoria. Esse livro de Provérbios é um livro maravilhoso, maravilhoso. E quem escreveu foi um dos mais sábios. E outra, sábio Salomão. E essa sabedoria não foi uma sabedoria qualquer, foi adquirida do próprio céu. Né? Então, os conselhos que ele dá aqui é conselhos diretamente do trono da graça do Pai, de Deus. Né? É Deus que instruiu e ele passou essa instrução em vivência, né? E essa vivência, porque sabedoria vem de sabor, de experimentar, de viver. E com certeza tudo isso que Salomão vai descrevendo aqui nesses capítulos são vivências que ele teve. E quando ele diz, gente, a resposta branda desvia o furor, a língua dos sábios adorna a sabedoria. Ele fala, repreende o sábio, né? Foi falado alguns trechos. Repreende o sábio, você... Né? Agora, repreende um tolo. Né? Então, é tudo vivência, são experiências que ele teve, são de sabedoria que ele experimentou e está passando para a gente. Então, hoje, se a gente caminhar por esse livro de sabedoria de Provérbios, a gente vai errar tão menos, né? Vai falhar tão pouco. Então, é maravilhoso. E a outra coisa que eu vejo aqui é a soberania de Deus. Versículo 3 diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Tem tanta gente fazendo coisas, né? Fala assim, não, ninguém tá vendo. O altar não tá vendo. O pastor não tá vendo. Os líderes não estão vendo. Mas Deus está vendo. Eu costumo falar do povo que tudo que ele faz no mundo espiritual, tudo que ele faz ministerialmente, ou bom ou mal, está sendo adotado nos anais eternos, porque não tem de onde fugir. Se você faz uma coisa boa no seu ministério, está anotado. Se você faz uma coisa mal no seu ministério, também está anotado. Sim. Porque não tem como esconder dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Soberania de Deus. Então, não tem como fugir. E quando ele fala isso, os olhos de Deus estão em todo lugar, ele está vendo o que está fazendo de bom e o que está fazendo de mal. Estou te dando um conselho. Faz as coisas boas. Procura fazer as coisas certas. Tem as atitudes certas. E ele começa a falar de algumas atitudes que precisam ser niveladas. Ou você prefere a boa ou ruim? Olha o versículo 5. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Então,
Hoje em dia, a gente o povo tem até medo, né? Principalmente nós, pais, temos medo até de repreender os filhos, de como vai falar, porque dependendo do que vem, né? A gente está até num caso aí que nós passou no Fantástico domingo, que eu assisti, que eu fiquei assim tão triste com aquilo, porque não devia existir um relacionamento mãe, pai, filho, como aconteceu, né? Não dá, eu não consegui ainda juntar, porque pai e mãe é uma relação de estrita confiança, né? É de estrita confiança, e aí, sabe, você recebe um negócio desse, você fica pensando, meu Deus, como o mundo está de ponta, né? De Valores, né, invertidos. tudo trocado, né? E agora, aí você vê na palavra de Deus, o tolo despreza a instrução do pai, e o que observa a repreensão se haverá. E quer dizer, agora você fala que a Bíblia fala que o pai, a mãe, é um ambiente seguro. É aqueles que vai aconselhar, que vai te dar destino, que vai te dar proteção, que vai te dar segurança. Aí você ouve um negócio desse e fala, meu Deus, está fora do lugar. Senhor, coloca as coisas no lugar, Jesus, nos ajuda. Começa a colocar as coisas no lugar, porque está tudo fora do lugar. Não é esse padrão de Deus, não é isso, né? E Provérbios começa a falar exatamente dessas atitudes erradas. Na casa do justo há um grande tesouro, mas no ganho dos ímpios há perturbação. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e que odeia a repreensão morrerá. O inferno é a perdição, estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Então, aqui ele começa a dar alguns conselhos, dizendo, do ímpio é abominável, mas o que segue a justiça ele ama. Quer dizer, sempre Deus combateu, sempre a Bíblia vai combater a impiedade, né? O ímpio, aqueles que são ímpios, que fazem tudo aquilo que o Senhor... Porque o que é pecado? É transgredir a lei de Deus. Então, tudo que é transgredir a lei de Deus é pecado. E as pessoas estão caminhando por esse pecado, estão transgredindo os padrões de Deus, né? Padrão familiar, os padrões que estabelecidos por Deus, está tudo contrário. E aqui ele dá esses conselhos. Ele fala, o escarnecedor não ama aquele que repreende, nem chegará aos sábios. Versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Né? As pessoas tudo doida por dinheiro, só trabalha por dinheiro, só vive por dinheiro, não tem qualidade de vida, né? E ele fala, às vezes é melhor ter pouco do que um tesouro e não ter inquietação, não ter paz, né? Tem pessoas que têm tanto dinheiro, mas não tem paz. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Uma mesa que não tem amor, que olha, que é farto de tantas coisas, mas as pessoas não conversam, não sentam à mesa. Uma mesa dessa mesmo, né? Nós vemos uma mesa familiar que não tem comunhão, que não tem relacionamento, que não tem confiabilidade, né? Olha isso. E aqui está falando, melhor é comer hortaliça, melhor comer alface no almoço, no janta, mas no lugar que todo mundo compartilha do alface, todo mundo ri com alface, todo mundo, né? Melhor isso do que ter tanta coisa e não ter paz. Viver inquietação e falta de paz, né? O caminho do preguiçoso é cercado de espinho, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho sábio alega o seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Olha aí, falando mais uma vez de uma vida familiar, né? Da insensatez do filho. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Quer dizer, se o filho não aprende a honrar, lá na frente é esse que ele vai ser, o homem insensato. Vai ser super insensato, não vai ter insensatez, nem com a mulher e muito menos com os filhos, porque ele vai replicar aquela vida que ele teve, né? Que ele viveu em cima de uma vida de insensatez, uma vida fora dos padrões de família. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido ainda anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros se firmam. Tem pessoas que estão perdidas, pastor, e nós temos a resposta para elas. Mas, infelizmente, elas estão procurando conselhos errados. Né?
Nós vemos até próprio, né, a história do filho de Salomão mesmo, Roboão, né, que foi procurar conselhos com os mais novos, em vez de procurar o conselho com pessoas idôneas, né? Às vezes, talvez alguém está passando alguma dificuldade e vai procurar conselho com pessoas que são vazias, são fúteis, né? Que só pensam no aqui, no agora, não tem um destino, não tem uma direção, não tem uma orientação. Qual conselho a pessoa vai ter, né? Então, a gente precisa buscar conselhos, busque pessoas de Deus, homens de Deus, procure pessoas certas, porque a igreja ainda é a resposta, né? Por que a igreja é a resposta? A igreja séria ainda é a resposta, porque a igreja séria é pautada pela palavra de Deus, né? Aquela igreja que é pautada pela palavra de Deus é uma igreja séria, onde pode oferecer conselhos. O que nós estamos fazendo aqui, essa jornada? É conselhos. E conselhos dentro da palavra de Deus. E conselhos dentro de uma sabedoria não humana. Uma sabedoria diretamente do céu. Exatamente. Isso é revelação profunda para a vida de tantas pessoas que passam por aqui, né? Uns passam, talvez alguns não conseguem passar todos os dias, mas no momento que passa, talvez depois você vai ouvir com cuidado, você vai ver que tudo isso é direcionamento de Deus, é conselho, sabe? Então, irmão, não perca tempo, participa, ouça, né? Se não consegue ouvir agora, ouça depois e vai lendo, e você vai vendo que o Espírito Santo vai te direcionando. Ele é um dos melhores conselheiros, né? E uma das facetas do próprio Jesus, que está em Isaías 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade. Deus forte, Pai da eternidade. Conselheiro, ele é nosso conselheiro. A gente está levantando uma equipe de conselheiro, né, com tanta dificuldade, mas a gente já tem um conselheiro morando em nós e ele vai nos direcionando, vai nos levando, o Espírito Santo agindo em nós. Gente, procura os conselhos. Olha, quando há conselhos, né? Quando há conselhos, eles se firmam. Pessoas às vezes estão tão distantes de Deus, tão tristes, se afastando e se fecham. Gente, o perigo do isolamento, porque é isso que o diabo faz. Ele quer isolar as pessoas, porque ele não quer que ela chegue nesse nível de conselhos, né? Porque ela sabe que o conselho vai, às vezes, confrontar, mas vai trazer cura, né? O conselho, às vezes, ele confronta, mas traz cura, porque mexe na ferida e sara, e trata. Dá direção, né? E trata a ferida e dá direção, firma os passos, né? Então, às vezes, existem verdades que a gente precisa ouvir para dar aquela... Opa, é isso mesmo, era isso mesmo, eu só precisava ouvir isso. Então, por favor, se levante em nome de Jesus, procura pessoas sábias que te dê conselho. Existe uma rede de conselhos aqui, né? Você pode procurar esses conselheiros, todos que estão falando aqui, é tudo pessoas de Deus, usadas por Deus, e que têm conselhos para firmar os seus passos. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita no seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, mas o que se desvia, o inferno é para baixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas a palavra dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Agora, ele fala de algumas atitudes que a gente precisa ter e principalmente praticar, né? Aqui no capítulo, versículo 31, 32, diz assim: os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Precedendo a honra, vai a humildade. Então, são algumas atitudes que a gente precisa não só ouvir, mas praticar. E é algo maravilhoso que diz aqui, ó, que a honra, né? A honra precede, né? Para você ser honrado, precisa ter um coração humilde, né? Traduzindo, né? A humildade, né? Precede a humildade, traz a honra. Toda pessoa que tem um coração humilde, né? Porque a gente só pode falar quando você senta para aprender, né? Você só pode fazer quando você ouve alguém fazer.
Então, isso é humildade. Aí, lá na frente, quando alguém fala, nossa, parabéns, como você fez, né? Mas eu fiz porque alguém me ensinou, eu fiz porque eu aprendi com alguém. Então, um coração humilde, um coração que sabe honrar, né? É um coração que também soube aprender, né? Então, esses capítulos são tão ricos, esses versículos são tão ricos, né? E ele fala o que o perverso faz, qual é o destino, e mais o que exerce a sabedoria também tem um destino. E o destino aqui é todos de vitória. É tudo de coisas de firmeza, fala de alegria, fala de caminhos puros e aprazíveis, línguas cheias de sabedoria. Então, meu Deus, quem não quer viver isso? Né? Quem não quer viver isso, né? Porque nós hoje vivemos em ambientes que, qualquer momento, só Jesus, porque tem lugares que realmente quer tirar nossa paz, né? Quer lugar que, se você não tomar cuidado, você se ira facilmente. E é nessa hora que vem aquele óleo da unção, a sabedoria, o Espírito Rapaz, Santo. Fala a palavra branda. Fala a palavra branda, né? E na hora da mesa, na hora da família, né? Trazer alegria, trazer paz, né? Quem não quer isso, quem não precisa, quem não quer viver isso, né? Viver a paz, sabendo que Deus está nos vendo, Deus está nos enxergando. A maioria das pessoas às vezes sente só porque parece que Deus não está vendo. Deus está vendo, os olhos de Deus estão em todo lugar, né? E tem um versículo 11 aqui, acho que eu não lembro. Ó, o 29, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo escutará. Né? O ímpio, Deus não tem prazer nenhum, né, no coração do ímpio. Mas a oração do justo, ele escuta, ele ouve, né? E a luz dos olhos alegra o coração. E a boa notícia fortalece os ossos. Quer dizer, quando Deus ouve a minha oração, né? Quando eu oro a Deus, quando eu busco a Deus, é sabendo que Ele ouve a minha oração. E quando chega as boas notícias, olha, fala, a boa notícia fortalece os ossos. Meu Deus do céu. Fortalece, acho que vem uma descarga tão grande, né? De alegria, né? Que fortalece tudo, fortalece o nosso emocional e fortalece até o nosso corpo, né? Na hora você se levanta, o coração que estava triste já formoseia o rosto, né? Há uma alegria imensa. Então, a gente não tem outro caminho, a gente não tem outro lugar a não ser Deus e a palavra dele. A palavra dele é viva, ele é a palavra, né? Ele é a palavra. E esses conselhos que estão sendo nos dados aqui, e esses conselhos que estão sendo nos dados, gente, é preciosidade, né? Preciosidade. A gente precisava decorar isso, decorar, porque se um dia não tirar a palavra de Deus da nossa vida, a gente precisava ter isso decorado, provérbios decorados, sabendo que são os fortes conhecimentos de alguém sábio, de uma pessoa entendida, de uma pessoa que experimentou, que teve o sabor de experimentar, de vivência. E hoje ele passa esses conselhos e com uma sabedoria tão grande, né, que a gente pode testemunhar. A vida de Salomão foi um dos sábios que teve a sabedoria de Deus. Foi um reino de paz, né, um reino excelente, um reinado maravilhoso que ele teve. E tudo isso por causa da sabedoria que veio do céu. Então, se essa sabedoria fez valer isso tudo na vida dele, vai valer isso também na minha vida, na sua vida. É só seguir os princípios, né? Porque Deus é um Deus de princípio. E Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. É esse que tá, o problema maior que está acontecendo é esse, que as pessoas estão achando que Deus vai quebrar o princípio para abençoar, mas Deus não vai quebrar o princípio. O princípio de Deus é esse, né? Então, que a gente venha viver realmente pautado nessa palavra, né? Nesses versículos. E que você venha se alegrar todos os dias. Todos os dias. Por mais que as coisas sejam difíceis. Talvez a alegria não está no ambiente, mas a alegria está aqui dentro. É essa alegria que precisa ser externalizada, né? Precisa sair para fora. Precisa ser
transparente, né? A gente precisa ter essa alegria transparente. Então, porque essa alegria não é a alegria comum, é a alegria da nossa salvação. A alegria de saber que Jesus está em nós, né? Jesus, não tem como eu ser representante de Jesus andar, né? Cabisbaixo, triste, Sim. amarrado, amuado, né? Meu Deus do céu, a pessoa vai olhar para Jesus, mora aí, tá fora. Esse A Jesus casa aí, tá vazia, né? esse Jesus aí tá esquisito, né? Não, Jesus não é. Jesus é aquele que a gente precisa identificar ele. Aquele que gosta de gente, onde está a gente, movimento, muvuca, né? Eu costumo dizer que Jesus era muvuqueiro, né? Então, gosta de gente, gosta de lugar, gosta de povo, gosta de publicano, gosta de ladrão, gosta de tudo que... E Né? se relacionava com todos, né? Tudo. Jesus era esse. Esse que eu gosto. Eu gosto dele que é assim, porque eu sou meio assim, né? Então, esse Jesus que eu gosto. Então, a gente precisa ter esse Jesus, né, na nossa vida, a gente ter esse relacionamento com ele, de vivência, de vida, de história. E se ele mora em mim, eu tenho que reproduzir isso, né? Eu tenho que reproduzir a minha casa de paz, a minha senha, os nossos cultos, tem que resplandecer esse Jesus alegre, essa vivência, né? Isso tudo. Então, é maravilhoso, né? A gente ter a alegria de salvação, que a gente tenha sempre esse, né? Eu sou uma pessoa alegre, assim, né? Para me rir, eu só vivo, né? E para mim não tem essa dificuldade, já faz de mim, mas mais ainda depois de Jesus, né? Porque Jesus é a minha alegria, né? Jesus é alegria, né? É a nossa força, é a nossa, como falou aqui, né? Que fortalece os ossos, né? Então, é alegria de crente até o tutano, até nos ossos. Até o tutano, até nos ossos. Então, é maravilhoso andar com Jesus, viver com Jesus e ser praticante, né? Que a gente venha ser praticante desse caminho aqui, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando, né? E a resposta branda, o versículo que eu quero deixar gravado no seu coração. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se na hora do negócio lá, né? Se na hora da confusão você trazer uma palavra dura, o negócio pega fogo. Mas traz a palavra branda para você ver. Ó. Desvia, né? Água fria, né? O outro versículo era fixado. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e contemplando os bons. Outro que eu quero deixar fixado. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E o outro versículo também que eu quero deixar fixado é esse aqui, que é o conselho, né? Quando não há conselho, versículo 22, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. E os últimos versículos, 31, 32 e 33, os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e prescendendo a honra vai a humildade. Então, são sábios conselhos, assim, que se a gente seguir, praticar, nós vamos ter verdadeiramente uma vida pautada na palavra. Mais do que isso, uma vida feliz, né? Porque é isso que é felicidade. Felicidade não é só dinheiro, né? Porque o povo acha que felicidade é dinheiro. Pode até trazer um pouquinho, mas não é tudo, né? A felicidade é ter Jesus e ser pautado na sua palavra. Então, que você caminhe, né? Caminhe nesse... São 33 versículos, mas você já está caminhando aí a 15 capítulos, né? Eu estou falando só do 15, mas você conseguir caminhar um pouquinho em cada um, gente, olha, pode ter certeza. É poderoso. Poderoso. A palavra de Deus é fantástica, né? Pastora, fantástica. A pastora falou algo de ler e reler, essa exegese, né, da leitura do texto. É tão importante quando você lê uma vez, lê duas, três. É como se a mente fosse se abrindo mesmo e você começa a mergulhar naquele contexto, sim, naquela história, e você começa a desfrutar, né? A desfrutar daquela leitura, desfrutar daquele entendimento que a gente começa
a ter, e a gente começa a assumir um papel diferente, né? Sim. Um funcionamento, e a gente vê a necessidade de funcionar e de fluir diferente. Eu tenho falado isso porque a gente percebe a questão da família, como a pastora falou, a questão da disfuncionalidade, né? Ontem eu estava num curso e a maioria das pessoas falando que não existia família funcional. Nossa. Aí eu falei assim, como não, né? Como não? O que não existe é família perfeita. E aí a gente precisa definir o que é funcional, o que é perfeição. Sim. Perfeitos não somos mesmo, mas a palavra de Deus nos conduz para esse lugar de funcionamento. E quando nós funcionamos e mergulhamos na palavra, na leitura, aceitando com um coração humilde os conselhos, né? Vivendo a palavra, a gente vai funcionando e se colocando no papel para funcionar. Aí a família ela funciona, aí entra, né, o fluir e o funcionamento do reino de Deus e as coisas começam a acontecer. O perigo é fazer como o Roboão, né, como a senhora mesmo citou, Roboão, né, que viu o seu reino ser dividido porque ouviu os conselhos, né, de pessoas jovens e imaturas. Sim. Mas, né, se ele tivesse vivido esse versículo 22, quando não há conselhos, né, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam, muitos conselhos, né? Como é importante a gente estar numa mesa e ouvir a palavra, e ouvir conselhos de pessoas que têm uma história no Evangelho. Eu me alegro em estar nessa mesa com a pastora, porque é uma referência, né? Eu vi, né, e continuo vendo a senhora perseverando, a senhora envolvida com o reino. Quando eu era membro, a senhora envolvida, auxiliar envolvida, líder, supervisor, pastor, né? E são essas pessoas que nós precisamos procurar sentar na mesa para poder desfrutar das experiências dela e aprender, né? E construir esse conhecimento. Então, esse propósito, pastor, é para nós sermos edificados. Eu me alegro muito porque, ouvindo a senhora, a gente vai crescendo nesse entendimento e eu vejo o valor de uma boa conselheira, né? De alguém que aconselha não somente com palavras, mas com atitudes, né? Com posicionamentos. Então isso é fundamental, a gente buscar essas pessoas, né? Buscar pessoas que perseveram e permanecem vivendo os princípios do reino. E Roboão, ele foi o filho, né, e sucessor de Salomão, mas viu o seu reino dividido. E é isso que nós não podemos ver, né? A nossa família dividida, o ministério dividido, igreja dividida. Nós precisamos entrar nesse lugar e interceder e viver unidade, viver comunhão, né? Assim como Aminon, né, filho de Davi, viu ali, né, a divisão da família dele, porque Aminon foi um jovem que violentou a própria irmã, né, a irmã Tamar, e foi assassinado pelo seu irmão Absalão, né, porque seguiu à risca o perverso conselho de seu primo, né, Jonadab. Então nós precisamos discernir bem com quem nós sentamos, né? Os conselhos, as pessoas, né? Quem ouve. E dentro desse relacionamento, ouvir Deus, né? Ouvir a direção de Deus nos mínimos detalhes. Caim não quis ouvir o conselho de Deus, né? Caim matou seu irmão Abel porque se recusou a obedecer ao conselho de Deus. Então... Você vê, né, pastor? O Roboão é filho desse cara sábio aqui. Né? Filho de Salomão. Será que ele não viu, durante a vida, a história, tudo que o pai passou, e tantas orientações tão boas que Salomão nos deixou, que a gente hoje está caminhando sobre essa orientação, e o filho andou com o pai,
viveu com o pai, viveu na família, na mesa do pai, e não seguiu os conselhos do pai. Olha as escolhas que as famílias estão fazendo. Olha as escolhas. Exatamente. Porque Exatamente. essa sabedoria, como eu falei, sabedoria veio justamente da palavra sabor, de experimentar, né? Então, isso, sabedoria. Por isso que a gente, às vezes, tem aquele versículo que fala, quem não tem sabedoria, pede que Deus dá. Literalmente. Pede que Deus dá. Porque, às vezes, a pessoa tá ali junto, andando junto, e não atina, né? Os sábios conselhos dos pais, né? Como diz aqui, quem rejeita o conselho do pai é ruína, né? É ruína. Então, olha as escolhas que fazem, né? E a gente, isso traz tristeza quando você vê, né? Como até como eu citei a reportagem, né? É muito triste você ver, é triste de ouvir, de ver e ouvir. Porque não é uma coisa normal. Não é? Não é normal. Você Não olhar, é? não é normal. Está muito fora da normalidade. Isso não é padrão. Isso não é padrão de Deus. Não é isso que Deus designou para as famílias, né? E você vê que sutilmente o diabo está entrando nas famílias e fazendo o que quer. O que quer. Invertendo os valores, as pessoas acreditando que aquela inversão de valor é o padrão a ser seguido, e não é. Né? E os conselhos da gente agora parece que é mais quadrado, o conselho da gente é mais antiquado, é mais velho, mas são sábios conselhos, né? Sim. De alguém que já experimentou. A gente só transmite, né, pastor? Exatamente. Você com certeza vai falar para o seu filho, filho, não faz isso porque eu fiz e deu errado. Faz esse porque esse é o certo, né? Todo pai. Sabe o que acontece hoje? Eu sempre costumo falar que hoje o mundo está desnivelado em matéria de honra por causa disso. Porque, com certeza, por mais ruim que seja a família, por mais ruim que seja o relacionamento, eu sei que em algum momento o pai fala, não faz isso. Ou a mãe fala, não faz isso. Mas o filho ouve? Não ouve. Não ouve. E ele, a partir daí, ele já passa a desonrar. Porque, né? Você sabe, a obediência atrasada é desobediência. Desobediência. Obediência atrasada é desobediência. Então, às vezes, não honra, não obedece. Pai fala, mãe fala. Não, a geração é outra. Agora é outra. Agora você tá leg. Eu ouvi uma frase agora, você tá leg. Leg é travando. Eu falei, gente, na minha época, é umas frases agora, até as frases estão mudando, até a gíria agora é diferente. As gírias antigamente era de pessoas, né? O povo que criava a gíria, agora não é tecnológica, né? As gírias agora são tecnológicas, vem da tecnologia. Então é tudo muito diferente, né? Então, e as pessoas estão procurando, e as pessoas às vezes elas procuram conselheiros que elas falam exatamente aquilo que ela quer ouvir. Esse está sendo o maior problema, né, pastor? Exatamente. Elas não querem conselhos de pessoas que vai falar, você está errada, você está em pecado, você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. Então, é isso que está sendo a dificuldade hoje, né? E por isso que elas procuram conselhos com pessoas que falam assim, esse aqui tá da minha idade, da mesma vibe minha, então vai me entender. Não, mas você não precisa de entendimento, você precisa de direcionamento. E obedecer, né? Direcionamento vem com sábios conselhos, né? Então, é esse que está sendo o problema. As pessoas estão procurando realmente, né? Conselhos errados, pessoas erradas e fazendo escolhas erradas, né? Às vezes está no caminho certo, mas prefere ouvir o errado, né? Porque é mais cômodo, né, pastor? É mais fácil. Mais fácil, né? Não tem que ter uma mudança, né? Uma renúncia, uma atitude diferente, mas que é um resultado diferente, né? E não vai ter, né, pastora? Fazendo sempre a mesma coisa. Ouvindo as pessoas que querem ali compartilhar com elas as mesmas coisas. Então, nem sempre, né, nós conseguimos enxergar áreas nossas, né, que estão em oculto. Então, você precisa de alguém, de uma pessoa de fora, para falar, para confrontar a gente dentro de um entendimento, dentro da palavra de Deus, dentro de uma direção da palavra, né? Para iluminar essa área que está em oculta, né? Porque nós temos áreas que muitas vezes nós não enxergamos, não passa desapercebido. Na realidade, pastor, todo mundo tem um ponto cego. Todo mundo tem um ponto cego.
E esse Exatamente. ponto cego é aquele que todo mundo vê e você não vê. Então, se 5 pessoas falar que você é, irmão, põe a barba de molho que você é. Exatamente. Bota a barba de molho que você é. Se É, 5 pessoas falar para você, você é isso, você põe a barba de molho porque tu é. Então, já é só procura falar, se mas será que corrigir. todo mundo está errado e só eu estou certo? Pois é, já começa a se corrigir, porque se 5 pessoas falar, é porque é. Porque é um ponto É cego. o E ponto às vezes, certo. né? Todo mundo tá vendo, eu não tô vendo. E esse ponto cego é que às vezes a gente quer que continua cego, né? E a pessoa que tá vendo vai falar, ó, você tá nesse ponto cego. Você precisa melhorar isso, você precisa mudar isso. Como é bom a gente ouvir isso, que traz mudança, né? Traz transformação, né? É isso que a gente Exatamente. é isso que o encontro faz. O encontro te leva para você ver o seu ponto cego e falar, ó, onde você está errado aqui. É. Vai lá e consegue. Precisamos uns dos outros e não somos autossuficientes, né? Oh, foi o tempo. Nossa dependência é totalmente de Deus. Não tem É, jeito. Não tem jeito. E é tão bom quando a gente se relaciona com o Espírito Santo, tem intimidade, que o Espírito Santo que revela as coisas, né, pastor? O Espírito Santo vai falando, sim, olha, sabe? Então tem alguns pontos cegos que o próprio Espírito Santo vai te falando, filho, ó, tá errado isso, tá errado aquilo, né? O Espírito Santo é maravilhoso, nossa, é algo assim que eu até me emociono de falar dele, porque como ele fala, né? Como, às vezes eu tô dormindo assim, me vem uma voz, assim, eu acordo com alguma voz, o Espírito Santo falando, sabe? Aquela coisa gostosa de ouvir e falar assim, meu Deus, obrigado pelo Espírito Santo agir nas nossas vidas, né? De uma forma tão soberana, eu sou da madrugada, né? poderoso. Eu sou a pessoa da madrugada. Tem gente que eu sou da madrugada. E é tão bom quando a gente ouve a voz do Espírito Santo e às vezes o coração, né? Às vezes o coração nem... Mas aí a gente fala, não, coração, calma, quieta-te, alma. Porque está batida a minha alma, quieta. Porque é melhor ouvir o Espírito Santo, porque é certo. A voz do Espírito Santo é a coisa mais certa, né, na nossa vida. E é um dos maiores Deixa eu conselheiros, né? compartilhar isso, deixa eu compartilhar algo que dentro de uma realidade que eu vivia, dentro do meu casamento, pastor. Eu acho que eu já até falei aqui, mas me veio um insight aqui e eu quero compartilhar porque eu creio que vai edificar alguém. Dentro da minha história, né, na nossa história de vida, nós temos carências, né, que não foram supridas, e aí, dentro dessa realidade, a gente vai projetando isso para outras pessoas, né? E eu projetei isso durante um tempo, né, para minha esposa, para a Aida, para a pastora Aida. E muitas vezes estão cheios de si, né? A gente acha que nunca está errado, mas será que é possível isso? Mas será que essa situação sou só eu que estou errado? E aí a gente vai sempre transferindo responsabilidade. Até Sim, que um dia Deus levantou um homem de Deus e falou: olha, você está projetando aí aquilo que você queria que sua mãe fizesse. E a sua esposa não é sua mãe, ela é sua esposa. E a palavra de Deus diz assim: homens, amem as suas esposas e mulheres, respeitem os vossos maridos. Se não me falha a memória, Efésios, né? Efésios, acho que 5 ou é 4, que cinco está vinte e essa três passagem né, aí. por aí, né? Isso, 5:23. E aquilo ali me soou, né? Foi como um soco na boca do estômago mesmo. E eu falei, meu Deus do céu, mas depois você vai com aquela, né? Com aquele confronto, com aquele sabor de amargo, né? Mas aí você vai pensando e você começa a fazer vai refletindo em tudo aquilo, e o Espírito de Deus vai testificando isso mesmo. E aí só nos resta pedir perdão e reconhecer e mudar, né? E viver a palavra. Quando a gente começa a sair desse lugar disfuncional, de cobrar aquilo que não é para ser cobrado, você começa a viver, né, um renovo, você começa a viver algo novo dentro do seu
relacionamento. Então eu louvo a Deus porque Deus levantou uma pessoa, né, um bom, me deu esse confronto e falou, olha, a sua esposa não é sua mãe, você está cobrando dela aquilo que você esperava que a sua mãe fizesse por você, né? Mas agora não é você que tem que se sentir amada, é ela que tem que se sentir amada. Porque essa é a ordem de Deus. Deus ordenou assim, né? Homens, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. E mulheres, respeitem, né? E eu queria ali, né, uma inversão, uma cobrança. Então, quando nós temos um bom conselheiro, alguém que se coloca na brecha e mostra na palavra. Verdade. E aí não tem como, é você e a palavra, é você e Jesus, né? Não tem outro caminho a não ser o arrependimento, de perdão e redirecionar a sua rota. Eu ouvi essa frase, eu repetido ela várias vezes. A virtude das pessoas não estão nos seus acertos, mas a virtude delas estão em reconhecer os seus erros e redirecionar as suas rotas. Quando nós reconhecemos, né, e redirecionamos as nossas rotas, fazendo diferente, tratando a carência, não buscando alguém para nutrir a carência, mas tratando, porque a carência ela não é para ser nutrida, a carência era para ser tratada. As coisas mudam, pastor, as coisas começam a funcionar, você sai daquele lugar de vitimismo, né, e entra. Foi o que aconteceu comigo, eu vivia naquela situação de vitimismo, naquela situação, sabe, lambendo ali as minhas próprias feridas. Quando você sai daquele lugar, você começa a funcionar e a sua família começa a funcionar conforme a ordem, conforme o padrão do reino. E basta. Na hora, o que grita a princípio é o orgulho, é um mecanismo de defesa, né? Como que ele fala isso de mim, né? Como? Eu sou assim. Para você aceitar isso, né? Como? Eu não sou assim. Eu não, é ela. Eu não, é ela. Não, mas você conhece atendimentos, né? Quando a mulher chega metendo pau no marido, e quando o marido chega metendo... Põe os dois juntos, você vê. Você vai ver que o problema nem, às vezes, não é nem... É eles mesmos, né? É eles mesmos, né? Exato. Essa dificuldade justamente por causa do ponto cego, né? Todo mundo acha que... Ponto cego. Né? Mas quando tem um sábio conselho, né? E vai e fala, não, isso tá errado, precisa mudar. E é verdade, qual é o padrão de Deus? Marido, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. É amor sacrificial, é amor de entrega. É Sim. Amor sacrificial, né? E quem está disposto a fazer sacrifício? É ruim. Ruim. Fazer que nem o pastor Johnny, e a estrutura de orgulho ferida. Né? Então... Não só orgulho, mas ferido ainda. E também, sabe o que acontece, pastor? É o sistema do mundo, né? O sistema do mundo trouxe sempre essa homem a homem, mulher a mulher, sabe? Aquelas coisas assim de sempre sobressair como, né? Com ferro, não. O homem, ele se sobressai justamente pelo amor. Né? Porque esse homem que a ama, que respalda, que protege, que dá segurança, dá destino, dá limite, gente, não tem como você não honrar, não tem como você não se submeter. Exatamente. A submissão é inerente a isso. Quando você tem esse homem, né? Você como mulher, você tem prazer de fazer uma boa comida, prazer de arrumar casa, prazer de arrumar cama, prazer de cuidar dos filhos. Tem aquele prazer, porque sabe que na hora que chega o marido, chegou tudo aquilo que preenche, né? Chegou a luz que faltava na casa. Agora tem homem que a mulher fala, meu Deus, está chegando, corre, gente, tranca no banheiro, tranca no... O homem já está chegando. É o desespero na hora que chega. Não. Ou a mulher fala, vamos levar as panelas para a igreja. Vamos fazer hoje a refeição na igreja, ele é bom. Eu gosto daquele marido lá da igreja. Então, isso, pastor, é mais comum do que a gente pode imaginar, né? Isso a gente mais comum.
E é mais comum do que a gente possa imaginar, né? Mas é maravilhoso a gente aprender com o Senhor, né? E aprender com a palavra dele também. Tem pessoas que veem isso e falam, identificam e falam, né? Que existe um ponto cego que precisa ser tratado, né? Então, oxalá que alguém, né, sempre nos oriente para a gente não errar tanto, né? Porque a gente é falho, né, pastor? A gente é pastor, a gente é falho, como qualquer um, né? Pastor é título, né? E Deus não está preocupado com o título, Deus está preocupado conosco, com a nossa missão. Porque eu não vou, ele não vai me chamar pastora Wanda lá um dia, ele vai me chamar fiel Wanda. Sou eu mesmo. Entra aqui, serva boa, fiel. Sou eu mesmo. Então é essa aí que eu quero ir. É isso aí, pastora. Nós precisamos nos cercar de bons conselheiros, de gente madura na fé, né? E eu louvo a Deus pela vida da senhora, louvo a Deus pela sua família, né? Pessoas que têm caráter provado e coração generoso. A senhora é essa pessoa para mim. Então, eu louvo a Deus, né, por estar nessa mesa, né? E não somente nessa, mas nós já sentamos em outras mesas e a pastora é essa pessoa para mim, essa pessoa que eu quero me cercar, né? Essa pessoa, o fato de estar aqui, primeiro, é me relacionar na viração do dia com o Pai, né? E com pessoas que têm um caráter provado e um coração generoso, pastor. Então, a senhora é essa referência para mim, louvo a Deus pela sua vida e muito obrigado por ter aceitado aí o convite. Eu creio que nós vamos sentar em muitas outras mesas e compartilhar desse tempo tão precioso, porque nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que tem nos unido, e grato pela sua vida, por contribuir muito, né, no Seja Livre, no aconselhamento. Eu falo que os pastores, né, a pastora Wanda, o pastor Rodrigo, o pastor Leandro, veio para engrossar o caldo. É verdade. Eu que agradeço, louvo a Deus pela sua vida, porque eu conheço você já de algum tempo, né? E como você falou, a gente tem uma história, né, de caminhada cristã, né? Eu tenho a minha história antes do avivamento, depois do avivamento, né? E sempre caminhando com o Senhor por amor, por graça mesmo, sim, por dedicação, por amor a Deus, a sua obra, né? E por ser filha mesmo, né? Eu me sinto totalmente filha, né? E não aceito menos que isso. Eu falo. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da pastora Aida, porque eu conheço desde os seus primeiros passos, né, cristão, e louvo a Deus pela pessoa que você se tornou, né, e que está se tornando cada dia mais, né, porque não é só um pastor, né, mas você está sendo esse pastor com sabedoria, né, que Deus tem levantado num tempo de cura e de libertação, né, de intercessão, e eu louvo a Deus pela pessoa que você se tornou, porque com toda a caminhada que eu tenho de ministério, eu tenho aprendido com vocês, né? E isso é bom, né? Olha que maravilha, isso é bom, né? Tão bom, né? Que você vê a pessoa crescendo, desenvolvendo, e você ainda aprendendo com ela. Olha, isso é coisa de Deus, gente, não é coisa humana. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês e continua, porque ainda vai muito longe, né? Vai muito longe. Esse é só o começo, né? Eu creio. Esse é só o começo. Amém? Amém. Eu falo para a Aida, olha, Aida falando, você nasceu em berço evangélico. Eu falei, sei não. Eu sei que a graça me alcançou em 2011. Em 2011 eu fui alcançado pela graça e desde então eu realmente, uma posição, uma decisão de não voltar mais a ser quem eu era antes e vivia antes, né? E eu tenho vivido todos os dias com esse propósito de mudança, de transformar, de ter o meu caráter transformado, ter, né, essa funcionalidade do reino, esse fluir do reino, porque eu creio que não tem outro caminho, porque quando a graça me alcançou foi algo poderoso, né? Foi uma experiência assim,
resumindo aqui, sobrenatural. Então, quando a gente, como a senhora mesmo compartilhou aqui, acorda, né, ouvindo, se relacionando com o Espírito Santo, isso não tem prazer, não tem nada no mundo, na carne que possa se igualar a isso. Não tem preço, não tem nada que pague isso, né? E às vezes Deus só sopra alguma coisa, uma frase, sabe? Aí eu acordo assim, já anoto, falo, meu Deus, depois eu vou ver aquela frase, é um louvor, aí dali isso é uma palavra, sabe? Eu falei, meu Deus, esse dia eu falei, quieta, alma, quieta, deixa eu dormir. Porque eu estava dormindo e vinha um louvor na minha mente. E eu tentando dormir, aquele louvor tocando, eu falei, quieta, minha alma, amanhã cedo eu canto. Deixa eu dormir. Mas aí eu levantei, comecei a ouvir aquele louvor, sabe? Aí eu dormi. A alma estava querendo ouvir um louvor. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Eu conversando com a minha alma. E aí, é tão bom isso, né? Relacionamento no mundo espiritual é maravilhoso, né? Maravilhoso. Pastora, a senhora ora, intercede por nós, para a gente encerrar. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Imagina. Continue me dando a oportunidade de sentar nas mesas com a senhora. Isso é privilégio, é um prazer e honra. Não é nada de obrigado, não. Isso aqui é coisas que a gente tem que fazer mesmo. É o nosso trabalho, é o nosso papel. E que bom que a gente hoje tem alguém que está despertando isso. Amém? Amém. Amém. Ora por nós, pastor. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa tarde. Muito obrigada de estar nessa mesa. Muito obrigada, Senhor, de estar falando, Senhor, com o pastor Kleber. Louva a Deus pela vida do pastor Kleber, da pastora Aida e sua família. Que o Senhor tem despertado para este novo tempo, Senhor. E eles têm se dedicado, Senhor, à cura, à libertação. Mas mais do que isso, Senhor, está pautado na tua palavra e caminhando nessa palavra, Senhor. E não existe nada melhor do que a tua palavra, que a tua palavra, Senhor, é o nosso guia, é o nosso manual. E, Pai querido, como é bom falar de provérbios. Como é bom estar nesse livro, Senhor, porque é livro de sábios conhecimentos, de sábio entendimento, uma sabedoria vindo direto do céu através de Salomão, que foi escrita e deixada para nós. Pai querido, que a gente consiga caminhar pelo menos os 50% a gente conseguir caminhar nessa palavra de provérbios, Senhor. Nós vamos ter tanta sabedoria para agir como família, como filho, como esposa, como pai, como pastores, como ministros, como líderes. Senhor, isso aqui é respaldo para todas as nossas vidas, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te louvo por esse tempo. Te louvo por as pessoas que estão ouvindo, aquelas que ainda vão ouvir. Que essa palavra traga transformação, Senhor, que eles realmente vão por esses sábios conselhos, Senhor, que a tua palavra está nos orientando. Que haja conselhos, que a nossa língua seja mudada, Senhor. Que os nossos gestos, as nossas atitudes sejam mudadas, Senhor. A nossa mente, que os pontos cegos, Senhor, que estão em evidência, venham a ser, Senhor, restaurados, venham a ser mudados. Pai querido, tudo que nós falamos aqui é para edificar vidas. E se nós falamos é porque o teu Espírito nos compungiu a fazer. Então, Senhor, se o teu Espírito nos compungiu a fazer, é porque tem alguém que precisava ouvir essa palavra. Pai, então, em nome de Jesus, vai de encontro a cada vida agora, a cada família, a cada Senhor filho, a cada jovem, a cada criança, a cada homem, a cada mulher, Pai querido, que tem necessidade de sábios conselhos, estão sem destino e perdidos, Senhor. E o Senhor coloca pessoas certas, orientações certas. Traga, Senhor, para a orientação da tua palavra, Deus. Que o Senhor visite cada um, cada coração. Que o Senhor traga a alegria da tua salvação aos corações. Como nós lemos, o coração alegre formoseia o rosto. E quantas pessoas estão tristes, cabisbaixas, com a autoestima, Senhor, lá embaixo. Mas que o Senhor venha levantá-los nessa tarde. Em nome de Jesus. Que nós tenhamos vidas de relacionamentos fiéis e dignos com o Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Assim como nós lemos aqui, que o Senhor ouve a oração de um justo, Senhor. Que o Senhor venha ouvir a oração dos teus filhos que têm se declinado
a tua palavra, Pai. E eu quero abençoar a vida de todos os ouvintes dessa tarde. Eu quero abençoar a vida deles com toda sorte de bênção, com toda sorte de graça e de misericórdia que é renovada todos os dias de nossas vidas, Senhor. E que se algum deles ainda, Senhor, não a conhece, Senhor, o Senhor Jesus, que passam a conhecer. E que eles venham a sentir a mesma graça que nós estamos sentindo, Senhor. A graça de transformação, a graça de falar da tua palavra, a graça de viver e ser praticantes dela, Pai. E eu quero louvar a Deus. Eu os abençoo com toda a sorte de bênção. Eu os abençoo na sua vida familiar, na sua vida sentimental, na vida emocional, no seu corpo físico, na sua saúde, e que o Senhor venha respaldá-los em tudo. E que eles venham realmente receber conselhos do céu e direção para as suas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu te louvo e te agradeço por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu. E é privilégio, é honra, Senhor, falar da tua palavra e usufruir dela com pessoas tão maravilhosas que estão aqui nessa mesa hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Hoje e sempre eu te louvo e te agradeço. Amém. 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 Estamos em concordância, dizemos sim, amém. Glória a Deus. Pastor, um forte abraço. Manda um abração para o pastor João aí, para os filhos. Deus abençoe. Tchau, gente. Obrigado por participar dessa live. Um beijo para todo mundo aí que estava com a gente. Que Deus abençoe. Amo amém. todos vocês. Tá bom? Glória a Deus. Beijo.